Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Cabuloso. E no vídeo de hoje falaremos de uma série que já virou fenômeno mundial. Estamos falando da série conhecida para nós brasileiros como Round 6 ou para o resto do mundo como Squid Game. E vamos lá, 10 fatos curiosos sobre essa série. A série sul-coreana Round 6 se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix e está entre as produções mais assistidas da plataforma de streaming em diversos países. Na trama, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras são abordadas para participar de um jogo de sobrevivência para ganhar um prêmio milionário. A questão é que só quando o jogo começa é que os participantes descobrem que um mínimo deslize pode resultar em morte. Vendo todo esse sucesso, fica difícil imaginar que o criador da série levou anos para conseguir tirar sua ideia do papel. Em entrevista ao Koreabo, o diretor contou que criou a trama há mais de 10 anos, mas enfrentou muitos obstáculos para conseguir produzir e escalar o elenco. Ouvi que a série era muito estranha. Fomos rejeitados por todos os investidores e atores potenciais, contou o criador de Round 6. Bom, o fato é que a série se tornou a queridinha da Netflix depois de virar um fenômeno mundial, quebrando todos os recordes da plataforma. Por isso separamos 10 curiosidades para você que é fã da série ou vai se tornar e precisa saber, tá certo? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e claro, fica com a gente até o final do vídeo, porque se você que gosta de um babado, meu amigo, preparamos um dos bons para você no finalzinho deste vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá! Número 1. Porque no Brasil é Round 6 e para o resto do mundo é Squid Game. A internet tem suas teorias. A tradução literal de Squid Game é Jogo da Lula. A opção de mudar o nome seria, então, política, para evitar qualquer referência como o jogo do Lula, o ex-presidente que lidera as pesquisas de intenção de voto para voltar ao poder em 2022. Afinal, os vilões são a elite VIP, que se diverte enquanto o povo luta para sobreviver e ignora pequenas corrupções de seus representantes. A explicação oficial, porém, é outra. A série teria recebido outro nome por aqui, porque o tal jogo da Lula, que é o sexto e último jogo da trama, não tem conexão com a realidade brasileira. Enquanto os brasileiros conhecem bolinhas de gude e cabo de guerra, que figuram entre as disputas, o tal jogo da Lula não faz parte da cultura nacional. Por isso, houve a opção de adotar o título alternativo da produção, que se refere ao fato de haver 6 rounds, ou 6 rodadas, de jogo na trama. Na verdade, a origem da denominação Round 6, com a pronúncia 6 do número em inglês, encontra-se na apresentação original do projeto. O primeiro nome anunciado para a série mundialmente em setembro de 2019 foi exatamente este. A Netflix, serviço líder mundial de entretenimento na internet, anunciou que o premiado diretor produzirá uma nova série original coreana, Round 6, comunicou a plataforma na época. De lá pra cá, Round 6 virou Squid Game para outros países, mesmo naqueles que não têm o jogo da Lula entre suas tradições, como a Argentina, que exibe a série como El Juego del Calamar. Vamos para a nossa curiosidade número 2, as cores dos uniformes. As cores dos uniformes, tanto dos jogadores quanto dos soldados, foram escolhidos por meio do círculo cromático. É uma ferramenta de combinação de cores. A cor escolhida para a vestimenta dos participantes do jogo foi o verde. Segundo o diretor, a coloração lembrava o fardamento usado pelos alunos coreanos do ensino médio quando ele era jovem. Diante a escolha, os soldados receberam a cor diretamente oposta ao verde na roda de cores, o rosa choque. A tonalidade tem como finalidade delimitar os grupos, além de gerar a sensação de medo nos competidores. O corredor entre o dormitório e a arena do jogo também é rosa. Curiosidade de número 3, a trilha sonora. Sobre a trilha sonora, as músicas usadas na série eram uma representação do que as crianças dos anos 70 e 80 ouviam, criando assim um senso de conexão e lembrança do passado. Mesmo diante de um jogo terrível, trilhas sonoras dramáticas foram substituídas por canções como Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra e The Blue Danube, de Johann Strauss. A escolha musical foi usada para causar inquietação diante de jogos que sobrecarregavam o psicológico dos participantes que temiam a morte e lutavam pela vida. Vamos à curiosidade número 4. Qual o significado dos símbolos do cartão? Uma das marcas da série é o cartão que os recrutadores entregam às pessoas que são convidadas a participar do jogo, que conta com 3 símbolos, um círculo, um triângulo e um quadrado. Mas o que significa? Conforme divulgado pela The
Fox, os símbolos foram tirados do alfabeto coreano, no qual a letra O é representada por um círculo, a letra M por um quadrado e a J por um triângulo. As letras estão presentes na grafia coreana, que significa jogo de Lula, nome original da série. Curiosidade número 5. O número atrás do cartão. Atrás do cartão com os símbolos, há um número de telefone real e desde que a série estreou, a dona da linha não teve mais paz. Isso aconteceu por um erro da produção de Round 6, que acabou removendo os 3 primeiros dígitos do telefone ao invés de eliminar números do meio ou do final. Esses primeiros dígitos que foram eliminados são os do código de área e isso significa que quem mora na região pode ligar e mandar mensagens para o número sem nenhum obstáculo. Continuo recebendo ligações incrimináveis e também estou recebendo uma tonelada de mensagens de texto. Comentou a proprietária do número, a emissora coreana SBS. Curiosidade de número 6. A boneca existe mesmo? No primeiro episódio da série, os competidores disputam um jogo chamado Batatinha Frita 123. E uma boneca gigante chamou a atenção dos assinantes da plataforma de streaming que assistiram à série. O curioso é que essa boneca, que já se tornou famosa, está dominando as redes sociais, existe e pode ser encontrada na entrada de um museu chamado Makaland, que fica no condado de Jincheon, a cerca de 27 km de Seul, capital da Coreia do Sul. Curiosidade de número 7. Pistas sobre os jogos na parede. A série é repleta de enigmas. Conseguir decifrá-los garante a passagem dos jogadores para a próxima fase. Porém, pistas importantes que poderiam ter ajudado muitos a vencer estavam escondidas por trás das camas do extenso dormitório. As pinturas nas paredes se assemelhavam a ilustrações de um livro infantil e só ficavam visíveis quando restavam apenas 3 participantes e 3 camas. Apesar das brincadeiras serem infantis como Batatinha 123, Comédia Açúcar, Cabo de Guerra, Bolinha de Gude, Ponte de Cristal e Jogo da Lula, a competição é violenta e possui punições mortais. Curiosidade número 8. A inspiração para as escadas. Em diversas cenas, os participantes sobem e descem uma série de escadas coloridas e desordenadas. Segundo o diretor, as escadarias foram inspiradas em uma impressão litográfica do artista holandês M.C. Escher, que ilustra um mundo onde as leis da gravidade são diferentes do mundo real. Curiosidade de número 9. O diretor afirmou que participaria dos jogos. Diretor da série revelou que escreveu o primeiro roteiro de Round 6 em 2008. Durante uma entrevista de divulgação do programa, ele revelou que na época tinha várias dívidas, como os participantes do doentio jogo que vimos em Round 6. Sua precária situação financeira foi a inspiração para a trama da série. E ele ainda afirmou que participaria de um jogo do gênero se existisse um naquele período. Vamos para a nossa última curiosidade. Será que vai ter segunda temporada? A continuação de Round 6 já começa a ganhar forma. Embora tenha dito que inicialmente não saberia como continuar a história, indicando que a série não teria sequência, o roteirista, diretor e produtor revelou que novos capítulos se tornaram inevitáveis e de tanto pensar nisso, já sabe que rumo tomar. Em entrevistas recentes para diferentes países, após a série se tornar um fenômeno mundial, ele deixou claro que a trama já se formou em sua cabeça. Em uma entrevista ao canal CNN, ele disse: Deixei algumas coisas em aberto para aprofundar na segunda temporada, se ela acontecer. Em outra conversa com o jornal britânico The Times, Dong Jung revelou que, com o esboço de história estabelecido, também sabe exatamente quem trazer de volta, como o frontman, o supervisor mascarado do jogo. O personagem era irmão do policial que se infiltrou nos bastidores do jogo, mas sua motivação para virar líder dos mascarados não foi explicado na série. A responsável pelo conteúdo de séries estrangeiras da plataforma, Bela Bajaria, disse ao site Vulture que ele tem um filme e outras coisas em que está trabalhando, e que planejava iniciar após a estreia de Round 6. Então é isso, e agora, como prometido, trazemos para vocês, meus amigos cabulosos, uma notícia sobre a série que tem ganhado bastante destaque nas últimas semanas. Round 6 é acusado de
plágio. Isso mesmo, tudo começou quando internautas do Twitter receberam grandes similaridades entre a série Round 6 e as The Goodwill, um popular filme japonês lançado em 2014 que também traz jogos perigosos no centro de sua trama. Um usuário do Twitter apontou que o primeiro jogo da série usa as mesmas regras e punição de as The Goodwill. O jogo do filme japonês é o Daruma. Em ambos os games, um buscador encara uma parede ou árvore por um curto período de tempo antes de se virar subitamente e tentar capturar qualquer outro jogador que se mova, afirmou o internauta na rede social. Ou seja, o jogo se parece um pouco com a tradicional brincadeira de pique-esconde, muito conhecida pelos brasileiros. A diferença entre Round 6 e as The Goodwill é o fato dos jogadores na série levarem tiros e os do filme terem as cabeças explodidas. Em uma conferência de imprensa, o produtor falou sobre as acusações de plágio, afirmando que criou a trama de Round 6 muito antes da estreia do filme japonês. O primeiro jogo é similar, isso é verdade, mas não existem tantas semelhanças. Eu produzi a trama de Round 6 entre 2008 e 2009, e na época escolhi o Luz Vermelha, Luz Verde como o primeiro jogo. Na verdade, Wang afirmou que criou a história primeiro, dando a entender que As Goodwill é o verdadeiro plagiador. É isso, meus amigos, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comente aí embaixo se você já assistiu a série. E agora uma perguntinha meio cabulosa para vocês. Se existisse um jogo assim, você participaria? Deixe nos comentários a sua resposta. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço para vocês, meus amigos cabulosos. E até o próximo vídeo. Batatinha frita, 1, 2, 3. Quem é que tá me seguindo? Fala aí.